Irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês, esteja com todo o povo de Deus e que também esteja com aquele que precisa tanto agora, que ainda não conhece a verdade, que ele receba da parte do Senhor a paz que ele tanto precisa, de tal forma que ele chegue à conclusão: que paz é essa que eu estou sentindo agora, que eu nunca senti na minha vida? Mesmo com todas as coisas acontecendo em desacordo da minha vontade, diferente daquilo que eu preciso. Mas que paz é essa? Que o Espírito Santo de Deus, que habita na terra, dê a consciência para esta pessoa agora, para que ela entenda que essa paz é a verdadeira paz, a paz que vem do Senhor. É uma paz que o mundo não conhece e que precisa tanto conhecer. A verdadeira paz, só nele. Mas a palavra que Deus me trouxe hoje está no Salmo 15. Esse salmo também é de Davi. E o título deste salmo diz assim: o que Deus espera do seu povo. O que é que Deus espera de nós? Davi pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? E aí vem a resposta: aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e que de coração fala a verdade. Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração, verdadeiramente, que dentro dele só sai a verdade. Aquele que não difama com sua língua, que não tem prazer em sair difamando as pessoas. Mesmo quando todo mundo estiver falando daquela pessoa, não difame não, não some, não acrescente. Quando nós estivermos no lugar onde tem algumas pessoas ali reunidas e houver conversa e alguém não tiver aprendido a lição da pandemia, que foi uma lição e tanto, aí alguém não tiver aprendido a lição e aí tiver com uma vontade muito grande de difamar, de falar de alguém, aí você que quer morar no tabernáculo do Altíssimo, aí você vai pensar assim: eu não vou difamar não, porque ele diz que entra lá, quem mora com ele é aquele que não difama com sua língua e que não faz mal ao próximo. Não faz mal ao próximo. Então alguém vai ali, tem uma turminha de amiguinhos, os colegas, rapaz, vamos dar fazer uma surpresa, vamos preparar uma surpresinha para fulano. Vamos ali, a gente vai lá e tira a cadeira e ele cai. Estou dizendo isso no mínimo. Ou então, vamos ali fazer um assalto? Vamos ali abordar aquela menina, porque nós somos covardes e ela está ali sozinha, não está armada. É proibido ela andar armada, mas eu, mesmo sendo proibido andar armado, então vamos lá, vamos fazer ali um assalto? Facinho, facinho, ela está ali tão frágil, o idoso vai passando ali, vamos levar o dinheirinho dele. Aí o outro lembra dessa palavra, aí diz: mas assim eu vou fazer mal ao meu próximo? Então eu não vou ter direito de morar no tabernáculo do Altíssimo, de habitar com ele. Vou não, meu amigo, e te aconselho a você não ir, porque senão você vai perder uma grande oportunidade. Aí você fala para ele. Isso em toda, eu estou falando uma situação, mas o Espírito Santo mostra. Tem alguém ali querendo fazer mal a alguém,
e chama você para ajudar naquilo, para que o mal ainda seja mais bem feito. O mal mais. Então você vai e diz: não, além de você não concordar, você ainda aconselha a pessoa a não fazer. Aí lembra esse Salmo 15, tem na palavra de Deus. Aquele que não difama com sua boca, nem faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Que coisa atual. Principalmente agora nessa fase que está todo mundo em casa. E aí você ouve mais o seu vizinho, você tem mais contato com ele, não físico, mas você está ali, muito próximo dele. Tão próximo que de repente você tem com ele um mal-estar e você ali quer injuriar aquela pessoa. Aí você lembra da palavra de Deus. Não vou injuriar, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar pelo meu vizinho, porque ele está perturbado. Ele está precisando da minha oração. Aí olha que coisa boa. Aí você, além disso, de você fazer o bem a alguém, você ainda vai morar com o Senhor, no tabernáculo do Altíssimo, depois dos longos anos de vida aqui na terra, com Deus no seu coração, andando conforme os planos dele. Aí ele diz, continua dando a receita de quem vai ter uma vida eterna com Deus. Ele diz que é aquele que, a seus olhos, tem por desprezível ao que merece reprovação. Esta parte é muito importante, principalmente nos dias de hoje, onde o certo é errado e o errado é certo. Onde você concorda com aquilo que é desprezível mesmo, que é completamente reprovável, e você discorda daquilo que está certo. Ainda diz, mas fulano agora é assim. Não, mas a lei não diz, não, tem essa história mais de lei não. Agora é assim. Faça desse jeito que todo mundo vai ficar satisfeito. Mas se você quer ter uma vida eterna com Deus, e não uma morte eterna, você vai ser aquele que, aos seus olhos, você tem por desprezível ao que merece ser reprovado. Ele merece sua reprovação. Então, o errado é errado. O errado era errado, o errado é errado e o errado vai continuar sendo errado. Não tem para onde correr. Com Deus não existe arrumadinho. Nem mentiras, nem ideologias, nem faz de conta. Ah, não, porque agora os costumes não têm essa história. Continua a mesma palavra, a mesma informação. Então, aquilo que é errado tem que ser reprovado. Aquilo que é reprovável tem que ser desprezado por você. Mesmo que o mundo esteja dizendo que não, o errado é certo e o certo é errado, você não vá nessa conversa. Procure a verdade vai libertar você. Ele disse que ele, além de desprezar o que merece reprovação, honra os que temem o Senhor. Honra aquele que você vê que teme ao Senhor. Porque hoje, o que as pessoas querem honrar? Querem honrar quem tem bens, quem tem dinheiro, quem tem posição social. Esse é para ser honrado. Mas aquela pessoa humilde, que não tem nada material para te oferecer, então ele não precisa de honra. Fulano é pobre. Não tem nada não, coitado. É um pobre. Não desonre essa pessoa se essa pessoa é uma pessoa temente a Deus. Olha os valores. Se uma pessoa que tem muito dinheiro, tem muitos bens e tem o temor a Deus, ama a Deus, essa pessoa também merece honra. Mas a honra que ela merece não é pelos bens que ela tem, é pelo que ela é, temente a Deus. Então, que seja honrada. Não é porque ela tem bens, porque batalhou muito, trabalhou demais, estudou muito e conseguiu alguma coisa, que agora ela vai ser desonrada pelo simples fato
dela ter aquele dinheiro, de ter aquela posição social. Não, fulano é até uma pessoa, realmente uma pessoa que agrada a Deus, que ela é temente a Deus e tudo, mas ela é determinada coisa, tem determinado cargo. Então vamos desprezá-la. Não, não. Aqui Deus está deixando bem claro que ele honre aos que temem o Senhor. Então, aquela pessoa que é humilde, que não tem nada para oferecer, nada para oferecer, mas que ama a Deus, ela tem que ser muito honrada, ela tem que ser ouvida. Dê atenção a esta pessoa, ela tem muito para oferecer a você. O conhecimento da verdade que te leva para a vida eterna. Ela não precisa ter bens para ser honrada. Aquela senhora, aquele senhor, até aquelas crianças. Irmãos, Deus está usando muito as crianças. Ouçam as crianças que estão sendo usadas por Deus. E os pais ficam tão impressionados com as palavras que saem da boca daquelas crianças que eles fazem um vídeo. Você vê quanto que é espontâneo aquela adoração a Deus. Eles adorando ao Espírito Santo de Deus e ensinando, dando aulas para os pais e para todos nós. Porque eles dão verdadeiras aulas. Um garotinho, um dia desse eu vi um vídeo de um garotinho que disse: você está pensando que você vai entrar de qualquer forma no céu? Não. Você tem que ser íntegro. Parecia que o menino estava lendo esse salmo. E não era, ele estava falando. Você tem que respeitar a Deus. E aí ele deu uma aula e tanto. Que tem aqui, no Salmo 15. Não é de qualquer forma que você entra na presença de Deus. E não é de qualquer forma que você vai para o céu. Ah, mas Jesus já morreu, ele não já pagou o preço? Ele pagou o preço, sim. Você já tem como ir para o céu. Agora, se você acreditar no Senhor e segui-lo, obedecê-lo, andar no caminho certo, aí você vai ter, sim, os seus pecados perdoados, porque você não vai voltar a cometê-los. Quando vier a tentação, vem a lembrança do sacrifício da cruz, e aí você não vai mais cometer aquele pecado. Este, sim, é digno de ter uma vida eterna com Deus. Então é muito interessante isso. Ouçam as crianças. Ouçam que elas têm muito que nos ensinar nesses dias. Ah, mas ela tem dinheiro para nos dar? Não. Ela tem algum cargo, uma função, alguma coisa que possa me arranjar um emprego, um benefício material? Não, ela tem muito mais do que isso para você. Ela está te mostrando o caminho para a vida eterna. Então, honre esta pessoa. Você será muito feliz. E no final você ainda vai ter a sua morada com Deus. Aqui ele continua. Que também aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Olha aqui. Ou seja, aquela pessoa que honra o que diz. Porque às vezes a pessoa diz, eu vou fazer determinada coisa. Mas se essa determinada coisa vai trazer qualquer prejuízo para você, aí você já acha que tudo bem. Já está resolvido, você não vai fazer e pronto. Não. Mesmo que te traga prejuízo, mas seja verdadeiro. Aquilo que você diz que ia fazer, faça. Honre. É assim que Deus diz. Mas você não vai dizer que vai fazer uma coisa errada. Porque aí você não deve fazer uma coisa errada. Mas isso é tão óbvio que a palavra diz assim. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Eu vou emprestar para receber os juros altíssimos. Eu quero fazer desse dinheiro o triplo do que é esse dinheiro. Então, esse está errado. Porque se você vai emprestar, se você não pode dar,
Se você só pode emprestar, empreste sem usura, viu? Para que você tenha uma vida eterna com Deus. Empreste pensando no outro, ajudando aquela pessoa, a tirar aquela pessoa daquela situação difícil, mas sem ficar pensando em ganhar e muito com aquilo. Ajude, sem olhar o que você vai receber, ajude. Você vai receber de Deus o agrado do Senhor. Ele se agrada daquele que empresta sem usura. E que também não aceita suborno contra o inocente. Esse aqui é um ensinamento e tanto. Esse vai para você, que tem o poder da caneta, que pode decidir. Não aceite suborno contra um inocente. Não aceite, você que tem o poder de decidir alguma coisa. Cuidado. Cuidado, porque tem um Deus todo-poderoso, nosso Criador, que está deixando você respirar. Isso que você está respirando, é Ele que está te dando esse fôlego de vida. Cuidado com Ele. Não aceite suborno contra o inocente. E agora eu digo, não aceite suborno para você decidir uma coisa contra uma nação que está esperando de você uma decisão justa. Uma decisão justa é para você essa palavra. Você. Se Deus quiser, você vai ouvir esse vídeo. Deus vai fazer com que, mesmo sem você querer, você vai ouvir. Você vai ouvir esse vídeo que está dizendo que não aceite suborno contra o inocente. E eu vou mais longe, contra os inocentes, contra uma nação toda. Não aceite nada que te ofereçam para você fazer uma coisa, você decidir uma coisa contra um povo, uma nação inocente que está esperando que aquela decisão seja favorável para todos, em toda a esfera. Quando você for decidir, tema a Deus. Porque se você não temer, você vai sentir o peso da mão dele. Não é porque ele é um Deus castigador, não. É porque ele é um Deus de justiça e de amor. Decida pensando com prudência, com equidade, buscando a imparcialidade, o melhor para a maioria. E o melhor, se for para decidir, uma viúva bem humilde, a aposentadoria ali daquela viúva que está emperrada, ela com todos os direitos. Aí você ali tem o poder de decidir, de dar um não e deixar aquela viúva morrer de fome. Cuidado para não fazer isso. Há o único Deus todo-poderoso olhando, viu? Bem direitinho o que você está fazendo. Ele vai suprir a viúva. Ela não vai morrer de fome como você espera. Como para você não importa. Ela não vai morrer de fome. Agora você vai pagar o preço do que você está fazendo. Sabe qual é? Você não vai ter uma vida eterna com Deus. Agora você está pensando, que besteira. Você não sabe quantos dias você tem aqui na Terra. Com esse seu cargo, esse seu poder. Mas um dia, esse seu cargo, esse seu poder, você vai ter que se afastar dele. Ou porque você vai se aposentar, aí você vai ser isso, eis isso. Ou você vai antes de se aposentar, acertar as contas lá com Deus. Aí você não vai estar nesse lugar tão maravilhoso que tem eternamente, estava oferecido para você, que tinha sido pago o preço. O sangue de Jesus foi por você. Mas você não se arrependeu. E você continuou no pecado. Você preferiu os poucos dias, meses ou anos aqui na terra fazendo aquilo
o mal para você ter uma morte eterna depois. Seja mais inteligente. Pense no amanhã. E procure fazer o bem, não pensando para ir para o céu, para ir para o céu. Pense em fazer o bem, por fazer o bem, para Deus ver em você a bondade, o cumprimento do mandamento, do segundo grande mandamento, ame o seu próximo. Nós estamos num tempo muito favorável para nos amar mais, para exercer este grande e maravilhoso mandamento. Ame o seu próximo. Então, quando você for decidir, cuidado, não aceite suborno contra o inocente. E assim, a conclusão deste salmo, Davi diz: quem age assim não será jamais abalado. Quem age assim, assim como aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e que de coração só fala a verdade, aquele que não difama com sua língua, aquele que não faz mal ao próximo, que não lança injúria contra o seu vizinho, aquele que a seus olhos tem por desprezível o que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor, aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura e que não aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Porque nós sabemos que aqui na terra há muitas coisas para nos abalarmos. Mas aquele que age segundo a vontade de Deus, ele não será abalado. A tempestade vem, ele anda sobre as águas, não se afoga. O desespero vem, as pessoas se desesperam, você vai ser o quê? Você vai ser aquele barco salvador. Você vai procurar ser um instrumento nas mãos de Deus para tirar as pessoas que estão afundando, dizendo: ei, há um Deus olhando por você, saia daí, saia dessa caverna. Tem muitas pessoas hoje entrando nas cavernas do desespero, ficar ali dentro porque, meu Deus, está desesperado, o mundo está. E essas pessoas estão ali na caverna, escondidos com medo. Como o profeta Elias foi para a caverna. Porque Jezabel, a mulher do rei, disse que queria tirar a cabeça dele. E ele acreditou. Ele que tinha acabado de ver cair do céu fogo e queimar o holocausto e lamber as águas, porque ele ainda mandou molhar o holocausto. Antes de pedir o fogo a Deus, mandou molhar 3 vezes, colocar água, que ficou escorrendo a água, de tão molhado o holocausto. E o fogo que Deus fez cair do céu queimou o holocausto, a madeira, as pedras e lambeu as águas. Elias viu que Deus mandou fogo do céu. E que Baal, por mais que clamassem lá, não fez nada, porque Deus não era. Ele tinha acabado de ver isso. Mas aí, quando Jezabel o ameaçou, ele correu para uma caverna e ficou escondido, morrendo de medo. É assim que nós estamos, muitos de nós, por causa desta pandemia e das consequências dela. Então, sai da caverna. Deus não vai te desamparar. Então, nós que cremos em Deus, devemos agora trabalhar com isto. Chamar as pessoas que estão apavorados e dar o entendimento a elas que Deus está no controle, porque está, tudo isso vai passar e vai dar tudo certo. Com a graça de Deus, com o favor
imerecido. O favor de Deus que nós nem merecemos. Nós vamos vencer essa batalha. Então vamos ali tirar aquelas pessoas da caverna. As pessoas que estão escondidas, apavoradas, em pânico. Por isso que o Senhor perguntou a Elias: Elias, o que você está fazendo aí dentro da caverna? Olha que coisa linda o que Deus fez. Ele foi cuidar de Elias, foi tirar Elias lá de dentro da caverna onde ele estava apavorado. Oh, Deus bom. Sabe por que ele foi tirar Elias de lá? Porque eu tenho certeza que Elias atendia a todos estes preceitos. Vocês depois leem de um por um. O Salmo 15, do versículo 1 ao versículo 5. 5 versículos. Ele diz tudo o que você deve fazer. Para você não ser abalado. Ele diz: quem age assim não será jamais abalado. Então aqui existem duas situações. Aquele que vive assim jamais será abalado. Não porque está tudo muito bem. Vai ficar tudo muito bem, mas não está ainda. Ainda. Mas porque nós sabemos que se nós andarmos segundo a vontade de Deus, nós vamos viver guardados por Ele de tal forma que não seremos abalados, atingidos não seremos. Porque cremos, porque esperamos nele. Agora não vamos nos guardar nessa coisa boa, dessa proteção de Deus, sem chamar, tirar os outros que estão apavorados. Traga para debaixo da asa do Senhor, onde nós estamos escondidos, guardadinhos. Nada de cavernas. Nós temos a sombra do Altíssimo sobre nós. Nós temos a sombra do Altíssimo sobre nós. Ele está sobre nós. Então nós estamos guardados. Agora vamos chamar o máximo possível. O que você puder fazer, faça. O impossível quem faz é Deus. Nós, dentro das nossas limitações, nós temos possibilidades de tirar muita gente da zona do pânico, do medo, e trazê-los para a presença do Pai, onde não há o que temer. Onde não há o que temer. Então, que sejamos assim. O que Deus espera do seu povo? Deus espera isso. Que você seja assim. Seja assim. É isso que Deus espera de você e de mim. Que sejamos assim. Que todos os dias, quando eu acordar, eu lembre de ser assim. Que Deus traga em nossa memória aquilo que nos traz esperança. E na presença de Deus, nós sejamos renovados, fortalecidos. E após fortalecidos, alimentados da presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus, praticando isso que ele disse que praticasse, sendo conforme o que ele espera de você e de mim, nós vamos passar por esta tempestade sem nenhum abalo e ajudando a outras pessoas a saírem deste abalo. As pessoas que estão agora tremendo de medo, elas só precisam de uma coisa na vida delas: um encontro verdadeiro com Deus. Porque depois desse encontro verdadeiro que nós temos com Deus, não tem mais nada que nos abale.
Porque nós vamos naturalmente querer obedecer a Deus, andar no caminho dele. É muito bom andar no caminho do Senhor. É maravilhoso andar nos caminhos dele. Experimente. Essa é a proposta que eu faço hoje para vocês. Deus, ele deixou esse ensinamento. O que ele espera de você. Salmos 15, do versículo 1 ao 5. Fazendo isso, vai dar tudo certo e você não será abalado. Terá uma vida plena e maravilhosa aqui na terra, durante todos os anos que Deus quiser que você esteja aqui, e depois, quando Ele te recolher, você vai ter uma vida eterna neste lugar tão maravilhoso que Ele preparou para nós. Amém, irmãos? Esta é a mensagem de hoje. Que Deus esteja com cada um de nós e que Deus fale grandemente ao seu espírito através deste salmo, que você vai meditar nele, se Deus quiser. Amém.